Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 4, os dons de poder. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais. A lição de hoje, especificamente, dia 25 de abril de 2021, ela foca sobre os dons de poder. O texto bíblico da lição, ou a leitura bíblica em classe, é 1 aos Coríntios 12, versículos 4 e os versículos 9 a 11. Esta lição tem como objetivo examinar os dons de poder e também como objetivo específicos definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de maravilhas. Bem, inicialmente, nós vamos definir o que sejam os dons de poder. Você lembra que nós, numa lição anterior, fizemos a classificação dos dons ou a divisão dos dons para efeito didático, e uma das divisões dos dons são chamados então dons de poder. O que nós queremos dizer quando nós dizemos dons de poder, ou a definição dos dons de poder? Os dons de poder nós podemos definir como capacidades extraordinárias concedidas pelo Senhor à sua igreja, para que esta haja sobrenaturalmente na proclamação do evangelho. Esses dons eles são chamados também de dons de ação, porque eles operam na área física, material também. Fazem parte então desse grupo o dom da fé, o dom de operar maravilha e os chamados dons de curar ou dons de cura. Bem, então essa é a definição acerca dos dons de poder. Quando nós lemos os evangelhos, nós observamos que uma das práticas comuns nos evangelhos foi a realização de milagres pelo Senhor Jesus. A realização de milagres está presente no Antigo Testamento, está presente também no Novo Testamento. Nós observamos isto, a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, o Messias, marcou a era messiânica, mostrava então de forma autêntica e real que a era messiânica tinha chegado. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, durante a era messiânica e também no período apostólico. Após a ascensão de Jesus, a igreja primitiva, no Ato dos Apóstolos, ela continuou realizando milagres, feitos extraordinários. E nós observamos ao longo então das Escrituras, especialmente no texto de Coríntios, nós não temos nada a respeito que diga que esses dons de poder, eles se limitaram ao período apostólico. Eles continuam em vigência nos dias atuais. Por isso, nós pentecostais, nós cremos então na atualidade dos dons espirituais. E isso inclui os dons que nós chamamos então de dons de poder. Bem, vamos então ao comentário da nossa lição na primeira parte, falando sobre o dom da fé. O dom da fé. Bem, a fé, a Bíblia fala muito acerca da fé. A fé ela pode ser vista tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? A Bíblia fala muito acerca da fé e nós devemos então, para percebermos a importância deste dom e também a sua natureza, observar então como que a fé ela é relevante, né, no contexto do Antigo e também do Novo Testamento. O comentarista da lição, no comentário na segunda parte, ele fala um pouquinho sobre a fé, ele mostra o que é a fé lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1. A Epístola aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta talvez seria uma definição bem simples, né, acerca da fé, embora muito eficaz, muito eficiente. Mostra então a total confiança e a dependência de Deus. Nós temos no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus não só a definição de fé, como também exemplos de fé retirados do Antigo Testamento. O autor da Epístola aos Hebreus, escrevendo para cristãos que estavam passando por perseguições e alguns prontos a retrocederem, ele então aponta
ele retira exemplos de fé do Antigo Testamento para estimulá-los a crerem no Senhor Jesus. A Bíblia, então, ela apresenta vários exemplos de fé, várias ações relacionadas à fé, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia também apresenta vários, podemos dizer, tipos de fé. A Bíblia fala sobre a fé salvífica. A fé salvífica aparece na Bíblia em Romanos 10:17, em Efésios 2:8. A fé salvífica é aquela fé em que a pessoa deposita no Senhor Jesus e exclusivamente no Senhor Jesus, não em seus méritos pessoais, que de fato não os tem, as suas obras, ela deposita unicamente a fé no Senhor Jesus para ser salva. E isto então é o que nós chamamos de fé salvífica. A Bíblia também fala sobre a fé, lá em Gálatas 5:22, como evidência do fruto do Espírito, que é mais no sentido de fidelidade. É a fé, então, como fruto do Espírito, que aparece em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo de número 22. Né? Em vários momentos, então, na Bíblia, a Bíblia, então, fala sobre a fé, em diferentes situações, em diferentes contextos, e também essas duas definições iniciais, ou esses dois tipos iniciais que nós apresentamos. Bem, então aqui a fé, ela não se trata da fé para a salvação, ela não se trata da fé como fruto do Espírito. Há também o que nós podemos chamar de a fé natural, que é aquela que Tiago disse que até os demônios creem que estremecem. Tiago, quando ele fala sobre o professar uma fé na existência de Deus e também na unicidade de Deus, ele diz então que os demônios creem que estremecem. É a fé então natural, é a fé então comum. Nesse caso aqui de Coríntios, 1 Coríntios 12, o apóstolo está falando então da fé sobrenatural. A fé no sentido então mais profundo do termo. Essa fé então como dom é a fé então no sentido sobrenatural. Não é uma fé comum, não é uma fé como fruto do Espírito, não é uma fé para a salvação. Essa então não é uma fé salvífica, né? Essa fé que o apóstolo fala e que nós vemos na Bíblia como dom da fé, ela se trata de uma fé milagrosa. Ela se trata de uma fé para oportunidade especial, né? Inclusive, esta fé, ela tem a capacidade de inspirar as outras pessoas. Então, o dom da fé aqui é a fé no sentido sobrenatural. Seria então um estágio bem avançado então da fé. Né? Normalmente esta fé, ela atua também juntamente com os dons de curar e com os dons de operação de maravilhas. Né? Essa então é a maneira desse dom da fé atuar. Então, o dom da fé. Esse dom da fé, ele continua em vigência nos dias atuais, ele continua em ação nos dias atuais. Né? É ele que pode proporcionar, por exemplo, realização de maravilhas. Foi assim no período apostólico. Por que os apóstolos então realizavam milagres? Pedro, por exemplo, a ressurreição de Dorcas, Paulo na cegueira que veio sobre Elimas em Atos 13:11, nos sinais e prodígios que se fizeram em Icônio, Atos 14, versículo 3, nas maravilhas extraordinárias que o Senhor manifestava através das mãos de Paulo, em Atos 19, versículo 11. Isso eram manifestações, então, do dom da fé. Né? Estava relacionado, então, a agir e a operar com os dons de curar e os dons de maravilhas. Então, o primeiro dom que nós temos aí é o dom da fé. Faz parte, então, dos dons de poder. Em segundo lugar, o comentarista da lição, na segunda parte do comentário, ele trata sobre os dons de curar. 1 Coríntios 12:9. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. É por isso que o termo está no plural.
Você pode observar aí em 1 Coríntios 12, 9, que dos dons alistados é o único que está no plural, é exatamente os dons, então, de curar, né? Da lista, então, alistada aí por Paulo, é o único que está, então, no plural. Nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos que muitas pessoas aceitaram o Evangelho e foram salvos depois de milagrosamente curados. Nós temos vários relatos no livro de Atos dos Apóstolos. Pessoas, então, que eram salvas depois de contemplarem, de verem milagres relacionados à cura. No texto grego, a expressão inteira aparece no plural. Parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Esse dom da cura, ele está à disposição para satisfazer as necessidades em casos específicos e também em ocasiões específicas. Deus, às vezes, cura de maneira soberanamente, mas às vezes também Deus cura de conformidade da fé do enfermo. O que ora pelo enfermo, nesse caso, ele é um mero agente. O enfermo, quer tenha enfermidade física ou emocional, é quem precisa do dom e realmente o recebe. Em todas estas ocasiões, então, a glória deve ser dada exclusivamente a Deus. Então, nós podemos juntar a nossa fé com a do enfermo e juntos, então, estabelecer o ambiente de amor e aceitação no qual os dons, então, podem fluir de forma melhor. No corpo de Cristo há poder e força para a satisfação das necessidades de um membro fraco. A cura, então, ela tem aspecto aí encarnacional. É o que nós podemos, então, ver nesse texto aí e nos textos relacionados à cura no Novo Testamento. Bem, relacionado ainda aos dons de curar, nós podemos então acrescentar, né, que os dons de cura então são concedidos segundo a soberania de Deus, né? É claro que a cura ela está condicionada a alguns elementos. O fato de uma pessoa ter o dom de cura ou dos dons de cura se manifestar não significa necessariamente que todos vão ser curados, pois a cura também está relacionada aos propósitos e à soberania de Deus. Nós observamos isso ao longo da Bíblia. Há alguns momentos Deus permite as enfermidades, que estão incluídas também dentro do aspecto do sofrimento, para nos ensinar determinadas coisas, que às vezes fogem ao nosso conhecimento. Nós observamos Deus, por exemplo, colocando ou permitindo um espinho na carne, que pode estar relacionado a uma enfermidade no apóstolo Paulo, não estou afirmando, que de uma certa forma contribuía para atender um propósito. O texto diz para ele não se exaltar acerca das revelações, né? Então, as enfermidades elas podem ter propósito em nossa vida, podem ser frutos também de provação, como o caso de Jó. Nós temos em 1 Coríntios 5 que há uma enfermidade, a destruição da carne, conforme disse Paulo em 1 Coríntios 5, embora o termo seja muito forte, né? Mas pode ser relacionada a uma enfermidade. Pode ser inclusive uma doença venérea, que o texto diz, a destruição da carne. Então, a enfermidade, Deus pode utilizá-la com propósitos bem definidos e objetivos que nós desconhecemos para disciplinar, para corrigir, para provar uma pessoa, né? E também algumas circunstâncias para a própria glória do seu nome. Em um determinado momento específico, Deus pode então curar uma pessoa. Então a enfermidade ou as doenças, elas podem ter esse propósito e por isso então pode ser que nem todos sejam curados, né? Então, os dons de curar, ele está relacionado, então, a estes elementos que eu acabei, então, de expor. Bem, logo em seguida, o comentarista da nossa lição, ainda dentro dos dons de curar, ele aborda sobre a redenção e as curas, que nós já abordamos numa aula anterior, né?
E ele fala também sobre a necessidade dos dons de curar hoje. Nós sabemos que a medicina avançou de uma forma enorme. No entanto, mesmo com todo o avanço da medicina, a medicina tem os seus limites pelo fato de ser humana, mas Deus ele vai além dos limites humanos. Então precisamos compreender que os dons de curar eles estão em vigência nos dias atuais, né? Muitas pessoas se tornaram incrédulas porque tornaram a ciência o seu Deus, a sua divindade. No entanto, nós observamos então que através das Escrituras nada mostra que os dons de curar não estão em evidência nos dias atuais. Pelo contrário, os dons de curar então são manifestações do poder de Deus de forma sobrenatural, em que o Espírito Santo coloca à disposição então da igreja a forma de Deus então tratar e sanar as doenças de forma miraculosa e de forma que o seu nome seja então glorificado. Então, os dons de curar. A expressão dons no plural pode ser que os termos estejam relacionados a, alguns estudiosos acham, a dons relacionados a diferentes tipos de doenças. Nós sabemos que existem as doenças físicas, as doenças psicossomáticas, enfim, pode ser então que a expressão dons esteja relacionada a diferentes tipos então de enfermidades. Isso é um elemento então que nós devemos atentar aí no estudo, né? Na palavra dons que está no plural. Bem, em terceiro lugar, o comentarista aborda na terceira parte o dom de operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas. Ou dom de milagres, como é chamado. A operação de maravilhas é a capacitação, nós podemos definir como a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede à Igreja de Cristo para que esta realize sinais, maravilhas e obras portentosas. Nós observamos ao longo da Bíblia que as maravilhas, que os milagres aconteceram em vários momentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento aconteceu, por exemplo, ressurreição de mortos, castigos, intervenção da força da natureza. Tudo isso eram manifestações, então, miraculosas, né? Da parte do Senhor, nosso Deus. Relacionado ainda aos dons de operação de milagres ou de maravilhas, nós devemos observar também que esta é uma forma do reino de Deus se manifestar contra Satanás e os espíritos malignos. João 6 e o versículo 2. Jesus, quando veio, ele veio para implantar o reino de Deus. É claro que no Novo Testamento o reino de Deus tem um aspecto presente e o aspecto ainda não. O aspecto já e o aspecto ainda não. Mas o Senhor Jesus veio para inaugurar, trazer uma nova etapa, uma nova era, né, dentro da história da redenção. Então, dentro do aspecto do já, o reino de Deus ele já está presente, está entre nós. Deus já reina no coração daqueles que o servem. Deus também manifesta esse reino, mostrando então através de milagres e agindo nas forças da natureza e agindo, enfim, de forma portentosa, mostrando então que ele tem o domínio de fato sobre este mundo e sobre todas as coisas pertencentes então a ele. O termo operação de maravilhas, né, está relacionado a façanhas de poder sobrenatural. O termo energema quer dizer resultados, está relacionado a resultados eficazes. Esse dom ele está relacionado à proteção, à provisão, à expulsão de demônios, à alteração de circunstâncias, e ele está relacionado também a juízo. Os evangelhos registram muito milagres acontecendo então da manifestação do reino, claro, o reino messiânico, da derrota de Satanás, do poder de Deus, da presença e da obra de Jesus. A palavra milagre, que aparece no Evangelho, especialmente no Evangelho de João, ela
tinha o sentido de encorajar as pessoas a crer e a continuar crendo. No livro de Atos dos Apóstolos também nós observamos então os milagres acontecerem então de forma também muito intensa. Então, nós temos aí a definição então do termo dom de operação de milagres. Os exemplos bíblicos aconteceram muito no período neotestamentário, mas nós não temos nada que indique que esses dons se limitaram ao período apostólico. Eles continuam em vigência nos dias atuais. Eles continuam em vigência nos dias atuais. Nós pentecostais cremos e a história do movimento pentecostal tem provado. A história do movimento pentecostal tem provado quantos milagres abriram portas para o evangelismo. Bem, devemos também aqui considerar, e esse é um ponto também relevante, que o comentarista traz à tona, as distorções no uso dos dons de cura e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização, por exemplo, para determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos. Nós observamos hoje, devido a uma distorção então da teologia, em que as pessoas às vezes costumam determinar, dizer eu determino que essa enfermidade saia, eu determino isto, eu decreto isto. É interessante que algumas pessoas às vezes decretam e não acontecem. Por que então isto? Então nós devemos atentar que os dons de curar, os dons de operação de maravilhas, está relacionado à soberania de Deus, está relacionado à fé, está relacionado aos propósitos de Deus, e são pontos então a serem observados. Nós somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Então nós não podemos então decretar, nós devemos rogar, nós devemos pedir, nós devemos suplicar que Deus faça algo segundo o seu plano, a sua vontade e a sua soberania. Outro ponto a ser observado que o comentarista traz à tona é que a pessoa que Deus usa para realizar milagres e curas, por exemplo, ele não deve ser idolatrado pela igreja. Os dons, nós já vimos na aula anterior, que eles são presentes, que eles são dádivas. Se os dons são presentes, são dádivas, eles então são dados àquela pessoa para utilizar no âmbito da igreja. Portanto, ele não tem do que se gloriar. Veja no livro de Atos dos Apóstolos que quando os apóstolos Paulo e Barnabé, por exemplo, pregaram o evangelho e as pessoas queriam fazer deles deuses, eles rasgaram as suas roupas e pularam no meio do povo e disseram, nós somos homens como vocês. E então canalizou aquele sinal, aquela maravilha para Deus. Então não devemos endeusar uma pessoa. E a pessoa que tem o dom também deve ter uma visão, então, bíblica acerca dos dons. Ele não é uma divindade porque ele realiza dons. Ele deve exercer isso com humildade, reconhecendo que isto é para atender às necessidades do corpo de Cristo, a igreja, e para a glória de Deus. E são pontos, então, relevantes a considerar em relação aos dons de milagres. E, nesse caso também, seria um erro muito grande, as pessoas, então, utilizar os dons de milagres para satisfação pessoal, para angariar recursos financeiros, enfim. Quais são? Nós devemos então utilizar todos os dons de forma correta e utilizar de forma correta também aqui nesse momento, eu chamo a atenção de forma específica para os dons de poder. Os dons de poder devem ser para a glória do nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Só Deus faz maravilhas, está no Salmo 89, 5. Nós não podemos realizar algo de nós mesmos, só Ele faz, demonstrando que a glória, o poder e o reino pertencem então a Ele. Então nós devemos exercer com humildade, toda glória deve ser dada a Deus. Isaías 42, 8, Isaías 48, 11. Nós devemos também só agir no momento em que Deus nos dirigir. Às vezes há pregadores afoitos que às vezes não foram dirigidos nem orientados por Deus e eles então decretam milagres, decretam coisas que às vezes não acontecem. Isso gera decepção então nas pessoas. Então nós não devemos querer usar o Espírito Santo ou usar a Deus. Deixemos Ele nos usar. Aqui entra então a necessidade de estar em constante comunhão com Deus e com a sua palavra e não deixar as emoções,
agir em nós de forma inconveniente. Ou seja, precisamos então de direção para agir em determinados momentos em relação à operação de milagres. Outro objetivo então dos dons de poder é a expansão do reino de Deus. Os milagres, eles confirmam a pregação do evangelho, eles mostram o amor de Cristo pelas pessoas, eles mostram que Jesus é de fato Deus, eles atraem as pessoas então a Deus, eles abrem portas para o evangelismo. Outro propósito dos dons de poder é fortalecer a fé do povo de Deus. Quando há manifestação de milagre, dos dons de cura, o dom da fé, as pessoas então são fortalecidas, a fé é fortalecida. O Espírito Santo gera a fé, 2 Coríntios 4, o versículo 13. A fé então é fortalecida. Então esses dons estão à nossa disposição. Muitas pessoas têm utilizado o abuso desses dons para dizer que esses dons não estão em evidência. Decretações que não se cumpriram, palavras de pregadores que não se cumpriram, as pessoas utilizam isso para dizer então que esses dons, criticar esses dons, dizer que eles não estão em evidência nos dias atuais. A má utilização desses dons não torna ilegítimo os dons. Os dons são legítimos, estão nas Escrituras, estão em vigências nos dias atuais, mas devemos utilizá-los de forma conforme as Escrituras então prescreve, as Escrituras então nos orientam. Bem, concluindo então, nós podemos afirmar que Deus está pronto a conceder os dons estão em vigência nos dias atuais, os dons podem ser imitados, e esses dons de poder também pode acontecer. Uma das funções de Satanás é enganar, e ele utiliza então-se de falsos mestres, falsos cultos e falsos profetas para gerar a incredulidade nas pessoas. Por isso, nós devemos, então, buscar e orar e a direção de Deus para que os dons se manifestem de maneira bíblica, de maneira responsável, de maneira coerente com os planos e os propósitos de Deus. Então, caro professor e caro aluno, concluindo, nós podemos afirmar, em relação ao que você vai ministrar no próximo domingo. Leia o texto, comprove biblicamente, defina os dons de poder, classifique os dons, talvez muitos não estão afeitos à classificação, defina cada dom, o dom da fé, os dons de curar e os dons de milagres, mostre biblicamente o propósito dos dons, corrija as distorções, né? Você deve ter muito cuidado, porque certamente a classe vai participar muito e desvirtuar, porque há muitos casos de distorções desses dons, de coisas que não aconteceram. Você deve estar atento à questão do tempo, mas você pode também utilizar pessoas, né? Chamar pessoas para contar algo que Deus fez em suas vidas através dos dons espirituais para estimular a fé dos demais. E estimular os irmãos, a sua classe, a buscar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, e a buscar também os dons espirituais, lembrando que são ferramentas à disposição da igreja nos dias atuais. Você pode também utilizar, por exemplo, a história da nossa Assembleia de Deus e mostrar como esses dons estavam e agiam de uma forma intensa nos primórdios da nossa igreja. Precisamos, então, voltar a esses dias. Pode também trazer a discussão por que os dons de milagres, por exemplo, os dons de poder estão pouco evidentes nos dias atuais. Certamente uma das causas que eu acho é o materialismo. O materialismo está sufocando as pessoas que não buscam uma vida cristã autêntica, não buscam uma vida devocional e gera também incredulidade. Por isso devemos então buscar os dons espirituais. Estimule então os seus alunos a buscar. Faça tudo isso com oração e não perca essa oportunidade singular de apresentar para a sua classe os dons de poder. Você pode concluir a lição desta semana chamando os alunos, convidando eles para um momento de oração e suplicar que os dons estejam em evidência na igreja e que venha cumprir os seus propósitos e que tudo seja para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Compartilhe esse dom nos seus grupos, deixe aí o seu like, o seu comentário, se inscreva se você não inscreveu, compartilhe para pessoas que não são inscritas neste canal, para que nós possamos então avançar e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até
a nossa próxima lição.